Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O ponto de vista de hoje, dentro das comemorações dos seus 10 anos de existência, recebe com muita alegria o médico infectologista Dr. Luiz Alberto Marinho. Ele vai conversar conosco sobre o recrudescimento da pandemia do coronavírus no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Dr. Luiz Alberto, uma alegria imensa, uma honra grande para o programa, no dia que comemora 10 anos, no período que está comemorando os 10 anos de existência, entrevistar você. E eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, diferente daquela entrevista que pudemos fazer no ano passado, através do Skype, por conta da incidência brutal naquela época do coronavírus. Só que agora estamos vendo, mais uma vez, o recrudescimento desse danado, desse coronavírus, mesmo assim, com todas as precauções possíveis, estamos no estúdio, mas um distanciamento regulamentar. Aqui, pós-programa, todo mundo usando máscara e usando álcool em gel, como manda a filosofia daqueles que pensam como a gente deve se proteger desse tal do coronavírus. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço essa oportunidade, né, que se repete, como tivemos a primeira o ano passado, porque é uma chance, acredito, de talvez desmistificar alguns conceitos, reforçar aqueles conceitos e definições que são já corretas sobre uma situação que a gente está completando um ano. Doutor Luiz Alberto Marinho, no seu ponto de vista, qual a razão do recrudescimento da pandemia, principalmente aqui no Brasil e no Rio Grande do Norte? Olha só, quando a gente fala em epidemia, que é um aumento inesperado de uma determinada doença, no caso uma doença infecciosa, porque ela é causada por um ser vivo, um agente vivo, que é o vírus. Quando ela ocorre dessa maneira, em aumento de população, acometendo simultaneamente grande parte da população, de uma maneira geral, essas infecções epidêmicas, elas têm a ascensão, ficam estabilizadas, lógico que isso varia de lugar para lugar e de virose para virose, de doença infecciosa para doença infecciosa, e depois ela decresce, ela cai. E muitas vezes, principalmente aí a gente exemplifica com pandemias que nós já tivemos historicamente, né, o mundo já enfrentou, a tendência de uma nova onda acontecer. Às vezes, no mesmo ano em que ela iniciou, ou em anos posteriores, 1 ano, 2 anos depois. No caso específico da Covid-19, que é causada por um novo vírus da família coronavírus, ela tem, além disso, é uma história mais ou menos natural das epidemias e das pandemias, há um acréscimo de um outro fator que não pode ser esquecido, que é a mutação que algumas famílias de vírus têm capacidade mais do que outras. E esse vírus, coronavírus, ele tem um ácido nucleico, que é a genética dele, em forma de uma fita simples de RNA. E os vírus que são com essa estrutura, RNA em fita simples, eles mutam com facilidade. Por quê? Porque ao se replicar, eles precisam fazer uma leitura do seu código genético igual a que ele possui.
E os vírus RNA, eles costumam produzir erros nessa leitura, de acordo com a sua multiplicação. E esses erros são caracterizados por surgimento de cepas, né? Quer dizer, de vírus, que se diferenciam daquele vírus inicial. Então, esse é um motivo pelo qual a gente está tendo recrudescimento. E no caso específico aqui do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil, de uma maneira geral, que a gente acompanhou desde março do ano passado, antes mesmo de chegar entre nós a Covid-19, houve também, a partir do momento em que, o ano passado, nós tivemos a ascensão da epidemia, a estabilização dela por volta de maio, junho, julho. A partir de agosto, setembro, o número de casos começa a cair, e às vezes até, como ocorreu em Natal, muito rapidamente, abruptamente, e isso deve ter dado a uma população que estava confinada, sob a forma praticamente de uma quarentena, uma certa tranquilidade. Né? Bom, o número de casos está caindo, praticamente os serviços estavam se esvaziando de pacientes com Covid, tanto é que alguns dezenas e talvez centenas de leitos foram fechados. Por quê? Porque não havia mais a necessidade da manutenção, já que tudo levava a crer que a coisa estava caminhando para os finalmente, que não era. Então, a população também facilitou, e não era o tempo ainda de facilitar. A gente tem que ter meses com a doença sob o controle para poder dizer que a epidemia, ou no caso a pandemia, passou. Uma pergunta sobre exatamente isso. Já que todas essas aglomerações originaram essa segunda onda e colapsou o sistema de saúde pública no Brasil como um todo, isso justifica esse lockdown que nós começamos a viver? Olha só, lockdown, ou seja, o fechamento simples de tudo, de toda a atividade, porque se a gente for chamar de atividade essencial e não essencial, a gente vai discutir. Porque há atividades que são consideradas por alguns como não essenciais e que outros consideram, com justificativas técnicas também, de também essencial. Eu não sei se a gente pode afirmar com a segurança científica de dizer que lockdown não funciona, o geral, aquele que ocorreu, por exemplo, em algumas cidades europeias, até às vezes em alguns países orientais, no início. Não sei se isso é simplesmente inquestionável. Não, acho que não. Na minha opinião, aí é pessoal, a gente deveria ter o isolamento, quarentenas de serviços que aglomerassem, né? Mantendo as pessoas no trabalho, guardando aqueles ditames preventivos, aquelas medidas, uso de máscara fora de casa permanente, distanciamento social, 1,5 metro a 2 metros, e evitar aglomerações, principalmente em ambientes pequenos e fechados. Mas, de uma maneira geral, evitar aglomerações. Por quê? Porque esse vírus, ele precisa, para ser transmitido, que ele seja eliminado por quem está com ele, por quem está infectado, pode não estar doente, mas já infectado, ao falar, ao tossir e ao espirrar. Principalmente quando você começa a falar alto, cantar, por exemplo, que essas gotículas, que são às vezes imperceptíveis a olho nu, elas podem alcançar distâncias de mais de 2 metros. 2 metros e podem estar infectadas. E pessoas que estejam por perto, nesse ambiente, vão, ou pelo menos podem ser infectadas. Então, a facilidade do vírus se transmitir é uma verdade. Já está comprovado. Agora, precisa de proximidade física entre pessoas.
num ambiente, mesmo fechado, a gente falando baixo, de máscara, 2 metros de quem estiver distante da minha pessoa, essa transmissão eu não digo que é impossível, mas é muito pouco provável que aconteça. Só como um exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, que não foi na Inglaterra, mas foi no Reino Unido, na Irlanda, observou-se, há um trabalho publicado muito interessante, de uma igreja que promoveu, quando ainda havia possibilidade de reuniões das igrejas, de missas e de cultos, houve a apresentação de um coral, isso é o trabalho que eu li, não é? E que uma pessoa que estava doente, mas uma doença ainda no seu início, ela estava presente no coral, ela é considerada transmissora num coral, quer dizer, cantando a plenos pulmões, com a igreja lotada, as pessoas que estavam na proximidade foram contadas. 57 pessoas podem ter sido infectadas por essa única fonte, para mostrar que ambiente fechado, pequeno, aglomerado, sem máscaras, e, além disso, as pessoas falando, cantando alto, a transmissão é mais facilitada. Significa dizer que a tal da máscara é fundamental. Fundamental. É talvez individualmente, se você considerar, diga quais são as 2 medidas mais importantes da prevenção da contaminação pelo SARS-CoV-2. Eu diria, o uso de máscara e o distanciamento social. O distanciamento social. Sim. Além do álcool em gel. Sim, aí você tem outras medidas que também vão diminuir, como a higienização das mãos com frequência. Por exemplo, eu estou aqui, estou pegando na cadeira, estou pegando na mesa, estou pegando no celular. Né? Então, após utilização e manuseio de objetos que eventualmente tenham sido manuseados por outras pessoas, eu devo higienizar minhas mãos. Água, sabão ou álcool gel. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Luiz Alberto Marinho, nas comemorações pelos 10 anos do programa Ponto de Vista. Dr. Luiz Alberto, me diga uma coisa. Você falou no primeiro bloco sobre como que o vírus se multiplica.
Pode acontecer o surgimento de muitas outras cepas por conta disso? Sim. Quanto mais ele tivesse contaminando pessoas, passando de umas para as outras, a chance dele mudar a sua estrutura aumenta. Pelo menos permanece. Então, nós já tivemos, talvez, umas 40 diferenças desse vírus comparando com o original. Agora, na maioria das vezes, essas diferenças são mínimas. São detectadas pelo estudo do RNA desse vírus em laboratório. Mas são tão pequenas essas mudanças que não tem diferença entre uma que mudou pouco para outra que original. No entanto, já há pelo menos 4 cepas mutantes que mudaram um pouco de comportamento. Essa nossa, né, que foi isolada em Manaus, abreviada pela denominação de P1, essa cepa já com certeza já tem características epidemiológicas diferentes da original do ano passado. Ela se multiplica mais nas pessoas, esse vírus, esse mutante, consequentemente o indivíduo contamina as pessoas com mais facilidade. É por isso que talvez essa onda 2 seja maior, no final, quando a gente for analisar, do que a primeira onda. Eu ia dizer isso no primeiro bloco e terminei esquecendo. Digo agora. Há determinados cientistas, por exemplo, do CDC de Atlanta, dos Estados Unidos, que nem considera essa nova ascensão por esse coronavírus como segunda onda. Eles consideram a primeira do mutante. A primeira do mutante. Do mutante. Então, a gente teve a primeira onda, o ano passado, da cepa original, aquela cepa que veio da China, não é? Onde os primeiros casos de dezembro de 2019 foram diagnosticados, e esta outra seria não outro vírus, mas um mutante que estaria dando a sua primeira onda. Isso é questionável, lógico. Se a gente considera que ambas cepas, a original e a mutante, são o mesmo vírus, podemos chamar também de segunda onda. Agora, me diga uma coisa que não me quer calar. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, até para ajudar o telespectador e a telespectadora que está assistindo. Ainda está valendo o uso da ivermectina e, em seguida, o tratamento profilático com azitromicina e cloroquina funciona? Veja bem, isso é um assunto polêmico, extenso, e eu vou tentar dar uma orientação. Essas substâncias que se usou em vários lugares do mundo, até hoje, março de 2021, há trabalhos sendo feitos nos Estados Unidos em hospitais universitários com a cloroquina, a hidroxicloroquina, para você ver como o assunto ainda não terminou. A sua pergunta é sobre ivermectina, que é uma outra droga, que é uma outra ferramenta que foi colocada à disposição das pessoas que aceitaram fazer uma abordagem terapêutica precoce com uma droga que já era conhecida, portanto, de fácil manuseio, de reações adversas conhecidas, na imensa maioria das vezes banais, essas reações adversas, e que tinham um racional de agir sobre vírus. Eu quero lembrar que a ivermectina foi motivo de um prêmio Nobel. Recentemente, em 2015, 3 cientistas estudando o mecanismo de ação da ivermectina ganharam o prêmio Nobel. Então, aquela história que muitos diziam, mas ivermectina é um remédio para piolho, para verme. Sim, originalmente foi esse. Quantos remédios são lançados com um objetivo e após alguns anos de estudo daquela droga, sabe-se que ele pode ser usado em outro. A gente chama isso de reposicionamento. Por exemplo, o Viagra, um exemplo bem banal. O Viagra, ele foi usado, lançado no comércio, primeiramente pelo laboratório, como um antihipertensivo, para
controlar a pressão arterial das pessoas hipertensas. Depois se verificou que ele facilitava a ereção. E é usado muito mais hoje, não é, na disfunção eréctil do que propriamente como antihipertensivo. Então é só para citar exemplos que a ivermectina é uma arma a mais, que tem um racional por trás dela, de dificultar a multiplicação do vírus dentro das nossas células, por isso que tem que ser usada nos primeiros dias de doença. A ação, digamos, antiviral da ivermectina, ela é observada quando o indivíduo está nos 3, 4, talvez até o 5º dia de doença. Depois disso, não conte com aquela ação como efetiva. Então, a gente tem essa droga que já tem essa demonstração, são inúmeros trabalhos. Eu tenho, mais ou menos, referencial de trabalhos do mundo inteiro, incluindo países de primeiro mundo, como Itália, como a Inglaterra, como dos Estados Unidos, que dizem o seguinte na conclusão: é vantajosa a utilização da ivermectina precocemente no paciente com Covid. Então, são trabalhos, aquela história que lançaram no início da pandemia no ano passado para a hidroxicloroquina, de que ela tinha efeitos colaterais, isso foi desmistificado. Na dose preconizada, ela raramente tem reações adversas de importância médica. Então, a gente está desmistificando. Agora, eu estou me referindo a essas drogas na cepa original. Com a mesma veemência, eu não tenho ainda, talvez, condições técnicas de trabalho de dizer se estas ferramentas, hidroxicloroquina, nitazoxanida, azitromicina e a ivermectina, para esta nova cepa mutante, nós vamos ter os mesmos resultados que obtivemos para a cepa original no pico do ano passado. Eu ainda não tenho, estou recebendo trabalhos, estamos analisando, parece que algumas adaptações têm que ser feitas, por exemplo, aumento da dose da ivermectina, ou se não aumenta a dose, aumenta o número de dias que o paciente utiliza na terapêutica. Então, esse é muito novo, porque é deste ano apenas, não é? Essa mutante incidiu entre nós, começou em Manaus, no Amazonas, e chegou entre nós agora no final de fevereiro, início de fevereiro e agora durante o mês de março. Admite-se que o mutante hoje seja responsável por praticamente 80% dos casos de Covid, para você ver como é essa mutante que está predominando. Então, eu não posso, baseado no que foi feito o ano passado com ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, nitazoxanida, porque eu sempre cito essas 4 que são as principais ferramentas à disposição do médico brasileiro, porque são baratas, são todas conhecidas há várias décadas e que têm um racional por trás que garanta que elas tem vantagem em ser utilizado. Com isso, eu não estou dizendo que quem usou ivermectina, mesmo corretamente, quem usou hidroxicloroquina, mesmo que corretamente, não tenha morrido ou não tenha desenvolvido uma forma grave. Não, houve, porque nenhum tratamento tem 100% de eficácia. O que a gente observa e observou, como ficou demonstradíssimo em Belém do Pará o ano passado, como ficou em Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo, quando se começou a usar a associação hidroxicloroquina com azitromicina, uma queda brutal do número de pacientes que precisavam de UTI e de internamento. Nem se concluiu que ele diminuiu ou curou as pessoas definitivamente da Covid, que ele evitou, ou que essa associação tenha contribuído para evitar que o paciente se tornasse grave. Doutor Luiz Alberto, significa dizer, então, que para acabar com esse debate é preciso a vacina? Não tenha dúvida. Nós acreditamos, não, temos certeza de que
E isso como em todas as epidemias que nós já enfrentamos, não só do ponto de vista histórico, mas que presenciamos também. A medida mais eficaz sempre foi e deverá continuar sendo nos próximos anos é o uso de uma vacina com efetividade comprovada. Agora, no Brasil, você não acha que a distribuição das vacinas está muito lenta? Sim, poderia estar bem melhor. Aliás, eu desconheço, não é, com detalhes como é que é feito essa questão da aquisição. Eu não me meto muito nisso, até porque não é da minha área. A minha área é puramente assistencial, é médica, né, de assistir o doente, de tentar levar para o paciente pelo menos a esperança de que ele tenha uma chance de não se tornar grave. E eu vou só citar uma experiência, a gente não deve dizer isso, porque é tão pequena que pode ser considerada desprezível. Eu tratei até agora, em termos numéricos e números inteiros, 250 pacientes. 250 que eu pude acompanhar do começo, e eu considero o começo até 4 dias de doença, até a alta do paciente ou até o seu desfecho final. E pode ficar certo que quem usou essas armas, não só uma, não só hidroxicloroquina, não só ivermectina, geralmente a gente faz associações na dependência do paciente. Tem paciente que não pode usar hidroxicloroquina. Por isso, não são substâncias para serem distribuídas para a população. São para serem prescritas pelo médico, porque ele tem que analisar quem pode e quem não pode. Isso acontece com a ivermectina e com a hidroxicloroquina. Nem todo mundo pode usar. Então, desses 250, eu tive 2 pacientes que foram para a UTI. Todos os outros tiveram ou a forma leve ou a forma, no máximo, chamada de moderada e que não precisaram de UTI. Alguns, talvez uns 12 a 15, se internaram em enfermaria 3, 4, 5 dias para receber oxigênio não invasivamente, não pelo aparelho, por intubação, só por máscara ou por catéter. Então, a minha observação, a minha pequena experiência, respaldada por algumas dezenas de artigos do mundo todo, demonstrando que, colocadas no momento adequado, portanto, no tratamento precoce, na posologia correta, em pessoas que já possam ser analisadas, aptas a tomar esses remédios, por que é que eu vou deixar de lado essa arma terapêutica? É verdade. Doutor Luiz Alberto, eu só tenho que lhe agradecer. O programa é bem rapidinho e o diretor já mostrou o relógio 3 vezes. Ele fica mostrando o reloginho, dizendo que está na hora de terminar. E eu tenho que lhe dizer muito obrigado pela verdadeira aula que você deu para a gente. Você, com certeza, você telespectador, você telespectadora, gostou imensamente de assistir essa aula do professor Luiz Alberto Marinho. Eu renovo os agradecimentos, peço desculpas, porque o programa é tão rápido que quando a gente começa a se envolver, começa a gostar, está na hora de terminar, lamentavelmente. Mas eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite, ter dado essa maravilhosa aula sobre esse assunto aqui, hoje, num programa tão especial, Ponto de Vista 10 anos. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Eu acho que tudo é válido. Os colegas médicos que estarão ouvindo, que estão presenciando essa abordagem, para saber, veja os 2 lados da moeda. Eu tenho artigos contra essas, que não aprovaram essas substâncias que a gente utiliza na fase precoce da doença, mas tem o outro lado, que acha que houve valia em se usar. Portanto, o médico não deve se restringir só a um lado. Eu acho que ainda há muita discussão, porque não há uma leitura dos lados, que não a indicam e o lado que indica essas substâncias. Mas eu agradeço a oportunidade e coloco-me sempre à disposição. Muito obrigado a você por ter abrilhantado o ponto de vista de hoje. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo ponto de vista traremos outro assunto
também do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.